Glória a Deus. Aleluia. Amém. Recebam a paz de Cristo, meus irmãos. Glória a Deus. Quem está feliz por Jesus pode dar uma glória bem forte. Quem está muito feliz dá 2 glórias bem fortes. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou muito feliz de poder retornar a essa casa. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de podermos estar reunidos para adorar e glorificar o seu santo nome. Agradecer a Deus pela vida da pastora Shirley, pelo Evandro, meu amigo, pelo convite. Que Deus abençoe, Deus continue dando crescimento a essa obra. Como o Evandro falou, toda vez que a gente vem aqui, vê a casa mais bonita, né, irmãos? Aleluia. Daqui a pouco vai ter umas colunas de ouro aqui, vai ter mais o que fazer. Glória a Deus. Deus abençoe, está linda a igreja, parabéns a toda a igreja. Uma igreja que cresce também nesse sentido, denuncia a união do povo. Que Deus continue abençoando. Glória a Deus. O Evandro falou do story hoje. Eu estava fazendo uma galinhada, irmão. Quem gosta de galinhada, dá uma glória. Compra o frango que eu faço. Modéstia à parte, minha galinhada é top. E eu olhando aqueles ingredientes, eu fiquei olhando e desceu uma mensagem, porque tudo vira mensagem para pregador, né, irmão? Você está limpando a estante, deixou a janela aberta, o vento bateu, derrubou um vaso, virou mensagem. O vaso que não vigia, o vento derruba. Já é uma mensagem. Glória a Deus. E eu estava ali olhando os ingredientes e pensei, falei, o pregador é como um cozinheiro. O cozinheiro precisa preparar um prato e ele vai em busca dos melhores ingredientes para poder fazer com que a sua receita fique saborosa. E o pregador é como um cozinheiro. Os ingredientes estão aqui. Se o cozinheiro alimenta o corpo físico, o pregador alimenta o corpo espiritual. E como é bom comer uma boa comida espiritual bem preparada. Eu disse que não existe ingrediente ruim na Bíblia, existe pregador preguiçoso. Aleluia. O ruim é quando esse cozinheiro, pregador, prepara com todo carinho um bom prato espiritual, uma boa mensagem, mas encontra um povo sem fome. Aleluia. Quem está com fome hoje, dá glória. Eu preparei um prato aqui hoje. Amém? Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 14. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 14. Essa toalhinha é novinha, né, irmão? Glória. Ela vai ou ela volta? Como é que funciona, irmão? Ela vai, glória a Deus. É um V só, viu, Ana Maria? Eu uso demais isso aqui, mas você não tem noção. Aleluia. Esses dias eu abri a gaveta, tinha uma escrito Pastor Eliezer. Eu disse, meu Deus, Pastor Eliezer lá de Osasco. Trouxe a toalha dele. Tirei a outra, estava escrito Pastor Rafael Ortega. Eu peguei, veio de Guarulhos. Glória, aleluia. Tem toalha de todo canto. Glória a Deus. Capítulo 14 do Evangelho escrito por Mateus, versículo de número 22. Posso ler? Eu vou fazer uma leitura um pouco extensa. Tenha paciência que a gente chega lá. 22 nos diz assim: E logo Jesus obrigou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima das águas. E os discípulos, vendo-o andar sobre as águas, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu,
não temais. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o forte vento, teve medo, e começando a afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento acalmou. Diga glória a Deus. Aleluia. Meus amados, o texto compartilhado por nós é um texto muito conhecido. Verdade é que a maioria daqueles que aqui estão, ou por que não dizer todos, tem uma familiaridade com esse texto. Haja visto que é um dos milagres mais famosos operados por Jesus. O dia em que Jesus caminha por cima das águas. A maioria das pessoas conhecem esse milagre, tem familiaridade com esse texto. Mateus é quem vai escrever sobre este milagre, neste capítulo que lemos. E Mateus começa o capítulo 14 de uma forma bem trágica, ruim, difícil. Por quê? Porque se você olhar o começo do capítulo 14, você vai ver que Jesus estava ministrando, ensinando sobre o reino de Deus. Quando chega alguém neste lugar de ensino e vai falar com Jesus dizendo: olha, mataram João Batista, cortaram a cabeça de João. Isso vai mexer muito com Jesus, a ponto de, se você examinar o texto, você vai ver que Jesus para o ensino, entra no barco e passa para o outro lado. E por que mexe tanto com Jesus? Porque João Batista não é só uma figura familiar, parentesca, filho de Isabel com Zacarias. Não, João Batista é uma figura eclesiástica para Jesus. Foi da boca de João Batista que saiu a primeira justificação de quem era Jesus, através de um homem. É João Batista quem está no Jordão batizando, olha para o povo e diz: olha, eu tenho o machado, mas no meio de vós tem um que tem a pá para limpar a sua ira. E eu vos batizo com água, mas esse que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É João Batista quem aponta para Jesus dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista é uma figura eclesiástica. Quando ele fica sabendo da morte de João Batista, ele toma uma decisão. E qual é? Passar para o outro lado. Por que ele vai passar, pastor? Porque ele quer ter um momento do luto. Ele quer ter um momento de chorar a morte de João. Ele quer ter um momento de tristeza. Só que o texto vai dizer, Evan, que quando eles passam do outro lado, a multidão que estava desse lado já o aguardava do outro lado. Isso aqui mexe comigo. Por quê? Porque a multidão a pé chegou primeiro que o barco do outro lado. Diga glória a Deus. E eu fiquei imaginando como que alguém consegue correr, dar a volta e chegar primeiro que o barco do outro lado. Logicamente que com o remo, com o barco, você vai mais rápido. E aí alguém me pergunta: pastor, o que eles fizeram para chegar tão rápido? Não sei. Qual foi a estratégia? A Bíblia não conta. Usaram de quê para ter uma velocidade tão rápida? A Bíblia não menciona. Mas tem uma coisa que a Bíblia menciona que me faz entender muita coisa. O que, pastor? Que eles chegaram. Diga glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: não sei como, não sei que jeito, diga, mas chegaram. E por que chegaram, pastor? Porque tinham necessidades que só Jesus poderia suprir. E aqui eu aprendo a primeira coisa: o que, pastor? Que quem precisa, chega. Quem tem necessidades que só Jesus pode suprir, dá um jeito e chega. Tem gente que não tinha combustível no carro, mas deu um jeito e chegou.
Tem gente que não deu tempo de ir em casa tomar banho, mas veio do trabalho, deu um jeito e chegou. Tem gente que hoje, se fosse olhar para a situação que está passando, estaria dentro do quarto, abraçada com o travesseiro, chorando escuro. Mas deu um jeito e disse: só Jesus pode suprir a minha necessidade. Eu vou dar um jeito, eu vou chegar, Diga agora, Deus, só quem está aqui. Olha para alguém que está do teu lado, fala para ele: você já venceu a primeira batalha. Diga: você chegou. Oh glória, aleluia. E quando eles chegam, pastor Ana Maria, quando eles chegam do outro lado, Jesus desce do barco e a multidão já está aguardando. Tem gente precisando de oração, tem gente querendo ouvir uma palavra dele, tem gente querendo que ele pregue algo, ensine alguma coisa sobre o reino de Deus. E aqui eu aprendo a segunda lição. E qual é, pastor? Que quem quer fazer a obra de Deus precisa entender que às vezes nem momento para chorar você vai ter, nem momento para se entristecer Deus vai te dar. Aleluia. E não adianta fazer biquinho e dizer: eu estou precisando de oração, e tem gente pedindo oração para mim. Eu estou precisando ser aconselhado, e tem gente pedindo conselho para mim. Aí Deus te traz no culto de quinta para te dizer: essa é a maneira que eu achei para deixar você ativo, para você não baixar a tua cabeça, para você não guardar a tua espada. Diga glória a Deus. Me ajude a pregar aí. Deus está falando com alguém aqui dentro. Olha bem no olho desse crente que está do teu lado. Diga para ele: Deus vai mandar gente lá na tua casa. Diga: Deus vai mostrar teu número no WhatsApp para pessoas. Diga: no momento em que você precisa de oração, Deus vai te colocar para orar por pessoas. E por que isso, pastor? Porque esse é o jeito que Deus nos mantém ativos. O povo está lá, Jesus cura, Jesus prega, e Jesus nos leva para um lugar deserto. Quem leva eles para o deserto? Jesus, guarda isso. Quem leva eles para o deserto? Jesus. Jesus está ensinando em um deserto, e o sol começa a baixar. O André vem até Jesus e diz assim: Senhor, Felipe vem até Jesus e diz: Senhor, despede o povo, porque já está caindo o sol. Manda esse povo procurar as aldeias para comprar alguma coisa para comer. Jesus olhou para o Felipe e disse assim: dá-lhe voz de comer. Diga glória a Deus. Imagina o Felipe olhando, dizendo: 5.000 só homem. Como é que eu vou dar tanta coisa de comer? Nem se eu tivesse 200 dinheiros a gente conseguia alimentar esse povo. Jesus não sabia que o Felipe não tinha condição de alimentar aquele povo? Sabia. Só que Jesus estava dando uma lição. E qual é a lição, pastor? É que Felipe é de Betsaida. Aquela região é a região que ele cresceu, que ele morava. Quando Jesus diz: dá-lhe voz de comer, Jesus está dizendo: a responsabilidade de alimentar o teu povo é sua. Diga glória a Deus. A responsabilidade de dar alimento para a tua família é sua. A responsabilidade de orar por aquela casa é sua. Diga glória a Deus. Cutuca alguém aí e fala: Deus está falando com você, irmão. Aleluia. Dá um glória, então vão pensar que pegou em ti. Você não está alimentando o povo. Alimenta. Felipe diz: nem se a gente tivesse 200 dinheiro. André, que também é daquela região, sai procurando no meio do arraial alguém que tem alguma coisa. E ele encontra um menino que tem 5 pães e 2. Quantos pães? E 2? Ele chega para apresentar o menino para Jesus. É lindo. Por quê? Porque ele está apresentando alguém que tem. Achei um menino que tem. Achei um menino que... Oh glória. Como é bom lidar com pessoas que têm. Difícil é andar com gente vazia. O bom é andar com alguém que tem. Diga glória a Deus. Pergunta para alguém aí, fala aí: tem aí, irmão? Aleluia. Tem pão aí? Tem peixe aí, meu filho? É bom andar com quem tem. Glória a Deus. Mas o Felipe vai, o André vai continuar a frase, e aí ele estraga tudo que ele fez no começo.
Porque no começo ele diz, achei o menino que tem, mas quando ele completa ele diz, mas o que é isso para tantos? Ou seja, ele está dizendo, ele tem, mas o que ele tem é pouco. Ele tem, mas o que ele tem não é o suficiente. Ele tem, mas o que ele tem não dá para nada. E aí eu te pergunto, quantos pães André tem? Nenhum. Quantos pães André tem? Quantos peixes o André tem? Olha para o teu irmão, fala para ele, esse é o problema do André. Diga, ele não tem nada e está falando de quem tem um pouco. Aqui na Nova Aliança não tem não, mas lá em Matão tem gente que não faz nada e fica colocando defeito em quem faz um pouco. É gente que não tem nada, mas fica criticando quem tem um pouco. É gente que não ora nada, mas fica falando de quem ora um pouco. Diga glória a Deus, senão alguém vai pensar que está pegando em você. Oh, glória a Deus. Aleluia! Jesus olhou para ele e falou assim, é pouco na mão dele, mas na minha mão ainda sobra. Por quê? Porque 5 pães na mão do menino alimenta 5 homens, mas 5 pães na mão de Jesus alimenta 5.000. Porque na mão do menino é pão, mas na mão de Jesus é padaria. Na mão do menino é peixe, mas na mão de Jesus é peixaria. Oh, glória a Deus! E eu gosto quando ele levanta o pão para o céu para abençoar. O senhor gosta, pastor? Eu gosto. Por quê? Porque nessa cena, Evandro, quando ele levanta o pão para abençoar, é lindo. Por quê? Porque muda tudo. Quantos pães tem ali? Não, tem 6. Quantos pães? 0, 5, 6. Quantos pães? 6. Pastor, por que 6? Eu falei 6, mas nem sei por quê. Porque tem 5 pães no menino, mas tem um pão diferente ali no meio. E qual é, pastor? É aquele que se declarou dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Tem 5 pães da terra e um pão do céu. Quando Jesus levanta o pão para abençoar, é lindo. Por quê? Porque é um pão segurando o outro. Uau! Aleluia. Olha para o teu irmão e fala assim para ele, uau! Glória a Deus! Um pão está segurando o outro. O pão que está segurando é do céu, e o pão que está sendo segurado é da terra. O pão que está sendo segurado, ele é perecível, ele estraga, mas o pão que está segurando é eterno, vai para a eternidade. Quem comer do pão que está sendo segurado vai voltar a ter fome, mas quem comer do pão que está segurando dentro dele vai fazer uma fonte. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Ele parte, dá para os discípulos distribuir, e todos comem e ainda sobra 12 cestos. Aleluia. Todo mundo está alimentado. Quando todo mundo está alimentado, a gente vai entrar no texto que a gente leu. Por quê? Porque é nesse momento que Jesus olha para os discípulos caminhando para a praia, no cair da tarde. Jesus diz para eles, entrem no barco e vai para o outro lado. Aí um discípulo olhou para o outro e falou assim, e o senhor? Eu não vou, vocês vão sozinhos. Entrem no barco e vão para o outro. Eles não querem entrar no barco. Não querem, pastor? Está aí no texto. O texto diz, e Jesus os obrigou. E Jesus ordenou. Quando a palavra diz obrigou, é uso de força, seja física ou verbal. O certo é, não queriam ir, foram obrigados a ir. Não queriam ir, foram debaixo de ordem. Pastor, por que eles não queriam ir? Porque essa não é a primeira tempestade que eles passam. Tem 2 tempestades na Bíblia. Na primeira tempestade, Jesus está dormindo no barco. Na segunda tempestade, ele vem caminhando por cima das águas. Na primeira tempestade, ele fala com o vento. Na segunda tempestade, ele fala com os discípulos. Porque quando ele repreende na primeira tempestade, é um vento exterior por fora. Mas a pior tempestade não está por fora, está aqui dentro, é quando ele fala com a gente. Aleluia! Na primeira tempestade, ele olha para os discípulos do barco e diz, não tendes fé, ou seja, não tem fé nenhuma nesse barco.
Mas na segunda tempestade ele olha para Simão e diz: homem de pequena fé. Já tem uma pequena fé na segunda. Por quê? Porque de tempestade em tempestade Jesus vai acrescentando a nossa fé. Aleluia! Você já não é mais o primeiro da primeira tempestade. Você já está mais maduro por passar por algumas tempestades. Você amadureceu na fé, atravessando tempestades. Diga glória a Deus. Então o que está acontecendo aqui? Um discípulo está olhando para o outro, está dizendo o seguinte: olha, se com ele no barco dormindo a gente quase afundou, imagine se ele não estiver no barco. Eu não vou. Não vou de jeito nenhum, não coloco meu pé nesse barco de jeito nenhum. O outro olhou e disse: eu também não vou. Aí Jesus olha e diz: se vocês não querem ir, eu obrigo vocês a ir. Diga glória a Deus. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa forte. Olha bem no olho do teu irmão, vai para ele: anota, porque vai cair na prova. Aleluia. Glória a Deus. Olha isso aqui. Glória a Deus. Você vai me ajudar a pregar agora. Deus vai falar com alguém aqui dentro. Olha bem no olho desse crente e fala para ele: existe o jeito fácil e existe o jeito difícil. Diga para ele: por favor, escolha o jeito fácil. Pastor, qual é o jeito fácil? Jesus diz: entra no barco, passa para o outro lado, você vai bonitinho, sorrindo, pega no remo, começa a remar e vai para o outro lado. Esse é o jeito fácil. Pastor, e o jeito difícil? Jesus diz: entra no barco, passa para o outro lado. Aí você endurece o queixo, junta a sobrancelha, diz: não vou, não faço, ninguém me tira, ninguém me obriga. E Jesus diz: eu te obrigo. Deus sabe onde mexer para colocar a gente de volta no barco. Estou pregando para alguém aqui que está sofrendo. Estou pregando para alguém aqui que está pelejando, está tentando lutar contra Deus. E Deus está dizendo: eu estou te obrigando a voltar para o barco. Volta que é melhor. Diga glória a Deus. Pega na mão de alguém que está ao teu lado, ele vai voltar a fazer? Ou Jesus vai ter que te obrigar de alguma forma? Ou Jesus vai ter que mexer em algumas coisas? Deus sabe onde mexer para colocar a gente de volta no barco. Oh glória! Aleluia! Pastor, eu escolhi ficar na praia. Aleluia! Imagina Jesus sorrindo, dizendo: peraí que eu vou mexer em algumas áreas da sua vida. Você vai voltar correndo para esse barco. Vai se reconciliar com Jesus sem ter desviado. Deus sabe onde mexer. Diga glória a Deus. Estou pregando para alguém, talvez aí do teu lado tem alguém que já planejou parar. Aí Jesus mexeu em algumas coisas e ele disse: parar de jeito nenhum, a gente vai prosseguir. Tem alguém aí do teu lado aí, aleluia, que já fez projeto de sair da igreja. Hoje é o último culto, não vou mais, vou parar. Dentro de casa é uma rebeldia terrível. Dentro dela, está aqui na cabeça dela dizendo: não vou mais, parei, vou voltar atrás, não quero mais saber. Aí quando chega aqui, Jesus pega ela, coloca na curva do carreador e diz: te peguei de novo. Você não sai do barco, você não abandona o remo, você vai chegar do outro lado. Eu sei o que é melhor para você, o meu pensamento é maior do que o seu, o meu caminho é maior do que o seu. Entre no barco. Diga glória a Deus. Se você pode, me ajude aí. Abraça alguém e fala para ele: entra nesse barco. Lá vão eles, remo na mão, e Jesus deu a direção. Por quê? Porque a direção quem dá é Deus, mas quem tem que remar é você. Repito para alguém que está até lá, fala para ele: Deus dá a direção, mas quem tem que remar é você. Começar a remar. E tem um princípio aqui. Qual é o princípio, pastor? Eu sei que eles estão debaixo da ordem de Jesus, mas tem um princípio aqui que não pode ser alterado. Qual? Que quanto mais eles remam, mais longe de Jesus eles ficam. Amém? Quanto mais eles remam, mais longe de Jesus.
Pastor, eles estão obedecendo Jesus, eu sei. Mas eu conheço gente que não está obedecendo Jesus, que não é ordem de Jesus e está remando para longe. Se não é ordem de Jesus, dá meia volta nesse barco e rema para perto, não para longe. Por quê? Porque o princípio é esse: quanto mais eles remam, mais eles ficam longe de... E quanto mais longe de Jesus, mais perto da tempestade. Porque quanto mais longe de Jesus eu estiver, mais perto da tempestade eu me localizo. Aí o texto diz que eles estão obedecendo a Jesus. Entende isso aqui comigo? E o vento era contrário. E o vento era... Como é que a gente explica isso aqui? É alguém que está obedecendo a Jesus e o vento é contrário. Eu consigo explicar o vento contrário na vida de alguém que está fugindo de Deus. Eu consigo explicar o vento contrário na vida de alguém que está rebelde com Deus. Eu consigo explicar o vento contrário na vida de alguém que está fora do propósito, que está em desobediência. Agora, como que eu vou explicar que o vento é contrário na vida de alguém que está fazendo o que Jesus quer, que está indo na direção que Deus deu, que está obedecendo a palavra? Como explicar o vento contrário na vida de alguém que é fiel? Diga glória a Deus. Estou pregando para alguém aqui que está dizendo: pastor, estou fazendo tudo certo, mas está dando tudo errado. Porque tudo que eu espero enquanto eu estou obedecendo a Deus é que o vento seja a favor e não contrário. É que tudo dê certo e não que dê errado. E aí eu olho para o texto e digo: Deus, como que alguém que está obedecendo ao Senhor pode ter um vento contrário na vida? Aí o Espírito Santo falou comigo: aprenda uma coisa. O quê? Que o fato de você estar obedecendo não te isenta das tempestades da vida. Diga glória a Deus. Não te isenta. Aleluia. Glória a Deus. Espera aí, pastor. Se eu obedecer, eu não estou isento de tempestade. Não. Se eu for desobediente, eu posso passar por tempestade? Posso. Então por que eu vou obedecer? Porque o segredo não está em não passar pela tempestade. O segredo está em como se passa pela tempestade. Diga glória a Deus. A tempestade vai soprar no barco do crente e vai soprar no barco do incrédulo. A tempestade vai soprar no barco do obediente e vai soprar no barco do desobediente. A tempestade vai vir para quem é fiel e a tempestade vai vir para quem é infiel. Agora, o jeito que alguns vão passar é diferente de outros. Por quê? Porque no meio dessa tempestade que eu estou sendo obediente, que eu vou ter a melhor experiência que eu poderia ter com Deus na face da terra. Diga glória a Deus. Eles não sabem, mas eles vão ter a melhor experiência da caminhada com Jesus. E qual foi a experiência? A experiência de ver Jesus caminhando por cima das águas. Dois glória e um aleluia. Eu vou melhorar. Olha para alguém que está ao teu lado e fala: é no meio desse vento, no meio dessa tempestade, que Deus vai te dar as maiores experiências. Diga glória a Deus. É no meio dessa dificuldade que Ele vai te dar as melhores experiências. É no meio desse vendaval, dessa tempestade, que você vai ter testemunho de vitória para contar. Diga glória a Deus. Vem cá, medita comigo. Glória a Deus. Já vou começar a pregar. Olha aqui. Aleluia. O barco está no meio da travessia. E o meio, à tarde, o meio desse lugar em que eles estão atravessando, essa travessia é de aproximadamente 12 quilômetros. Então o meio é 6 quilômetros. Eles estão no meio à tarde. E Jesus, pastor? Jesus está no monte orando. Aí o texto diz que perto da quarta vigília, o barco ainda está no meio. Ou seja, de tarde até a madrugada eles não conseguiram sair do lugar. Por quê, pastor? Porque eles remam para frente e a tempestade joga eles para trás. Eles remam para frente e a tempestade joga para trás. Eles remam para frente e a tempestade joga para trás. Aleluia.
Ô pastor, está aparecendo na minha vida, é um passo para frente, 2 passos para trás. Eu tento ir para frente, mas parece que 5 dedos me jogam para trás. Por quê? Porque o intuito da tempestade é fazer você voltar atrás. É te levar de volta de onde Jesus já te tirou. Mas eu estou pregando para uma igreja que está grudada no remo e está dizendo, para trás eu não volto mais. Ô glória! É daqui para frente, é daqui para o céu, é daqui para a glória, é daqui para a eternidade. Pega na mão de alguém que está ao teu lado, vamos para trás nunca mais. Aleluia! Ô glória, é daqui para o céu, irmão. Deixa eu ver quem quer esta palavra. Ei, aleluia! A tempestade está querendo fazer você voltar atrás. Mas pastor, eu estou grudado no remo. Não volto, aleluia, não volto mais. Estão brigando. E aí o texto vai dizer, primeiro, olha o cenário que eles estão passando. Primeiro, a Bíblia diz que eles estavam cansados de remar. Estavam como? Cansados de remar. Por quê? Porque saíram de tardezinha e agora já é madrugada. O braço já está cansado. O vigor foi embora. Já não tem mais a mesma força. A disposição sumiu. E dá para entender. E aqui eu quero ministrar algo ao teu coração para tirar um fardo das tuas costas. Qual fardo, pastor? O fardo de saber que cansar não é pecado. Cansar não é errado. Repita isso para alguém que está ao teu lado dele. Cansar não é pecado. Diga para ela, cansar não é errado. Um dia Davi se cansou. O próprio Cristo estava dormindo num barco cansado. Qual é o super crente aqui que nunca se cansou de orar por uma situação e não ver ela resolvida? De orar por alguém e não ver mudança? De orar por situações e não ver vitória? Quem nunca se cansou? Cansar não é errado, irmão. Cansar não é pecado. O problema é o que a gente faz quando a gente se cansa. Porque normalmente o cansado, a pessoa que diz para você, eu estou cansada. As irmãs dizem muito isso. Quer saber uma coisa? Eu estou cansada. Para mim já deu. Aleluia. E o que o cansado faz? Eu vou desistir. E aqui está o erro. Por quê? Porque o cansado não precisa desistir. O cansado precisa descansar. Você precisa aprender a descansar e não a desistir. E caia, cheio, maravilhas. Diga glória a Deus. Olha bem no olho de alguém que está do teu lado, para ele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só pode descansar quem está cansado. É Deus dizendo, eu tenho um esconderijo para você descansar, recuperar suas forças, voltar a pegar fôlego, grudar no remo e continuar a tua jornada. Você não vai parar, você vai descansar, você não vai desistir, você vai aprender a descansar. Deixa eu ver quem vem nesta palavra. Olha para 3 pessoas aí e diga, Deus vai te ensinar a descansar. Oh glória! Oh aleluia! Diga de novo aí para essas 3 pessoas, você está proibido de desistir. Aleluia! Descansa! Descansa! Segundo cenário, segundo agravante do cenário, qual é, pastor? É que além de estar cansados, o texto diz que o barco era açoitado pelas ondas. E o que é açoitado pelas ondas? Quer dizer que as ondas davam com violência contra o barco. As ondas vinham e batiam violentamente contra o barco. E quem está olhando de fora, está olhando e está dizendo, esse barco não vai aguentar. Esse barco não vai chegar do outro lado. Quem está olhando de fora está dizendo, esse barco aí não suporta, ele vai naufragar. O que essas pessoas não sabem
é que não é a primeira tempestade que esse barco enfrenta. Esse barco já passou por outras. Diga glória a Deus. Quem está olhando de fora está dizendo: esse casamento aí não vai adiante não. O que eles não sabem é que esse casamento já passou por outras tempestades. Quem está olhando para o teu comércio está dizendo que vai baixar as portas. Não prospera, não entra cliente, não vende. Mas o que eles não sabem é que você já passou por outras tempestades. Quem está olhando para a tua prova e sabe o que você está passando, está dizendo assim: ela não vai aguentar, ela não vai chegar, essa promessa não vai cumprir. O que essas pessoas não sabem é que essa não é a primeira tempestade que você passa. Você já passou por outras. E quer saber da melhor? Aleluia! É que essa não é a primeira tempestade, essa é outra tempestade. Mas o Deus que está guardando esse barco é o mesmo da primeira. Oh! Aleluia! Me ajuda aí, olha para ver que está do teu lado e diz assim: a prova é outra, mas o Deus é o mesmo. Diga: a luta é outra, mas o teu Deus é o mesmo. Diga: é outra tempestade, mas o Deus que te guardou lá atrás vai te guardar de novo. O Deus que não deixou faltar lá atrás vai suprir de novo. O Deus que te sustentou lá atrás vai te fortalecer mais uma vez. Não vai afundar. Não vai. Rafaia cheia, ramanahaya síria. Oh, glória a Deus. Aleluia. Está desesperado aí por quê, rapaz? O Deus que te guardou lá atrás vai te guardar de novo. Aleluia. Discípulo cansado, barco açoitado. Olha que cenário difícil. O barco está sendo violentamente atacado pelas ondas e os discípulos estão cansados. É alguém que está sofrendo um ataque em algumas áreas da sua vida e está cansado para lutar. Pastor, peraí. O senhor falou de todo o cenário da tempestade. Agora me explica uma coisa. E Jesus? Jesus não está nem aí para isso? Quem falou que não? A câmera de Mateus sai da tempestade e vai para o monte. E aí ele diz assim, eu gosto do jeito que Marcos fala. Marcos 6. Marcos diz assim: e Jesus no monte viu os discípulos cansados de remar e o barco açoitado pelas ondas. Olha essa frase. E viu os discípulos cansados de remar e o barco açoitado pelas ondas. E viu. E olha para o teu irmão e fala assim: uau! Ele viu. Oh, pastor, isso é normal. Jesus enxergava normalmente. Medita comigo no texto. Aleluia. Ele viu. Pastor, o que tem de profundo nisso? Ele viu. Ponto. Medita comigo. Primeiro, a travessia era de 12 quilômetros. Mateus diz que estava no meio da travessia, 6 quilômetros. E eu te pergunto, você consegue enxergar um pequeno barco de pescadores a 6 quilômetros de distância? Jesus viu. Diga glória a Deus. Ô pastor, eu acho que se eu fizer força, minha visão é boa, hein? Se eu fizer força, eu acho que eu consigo enxergar esse barco a 6 km de distância. Vamos melhorar então. Está perto da 4ª vigília. Os judeus dividiam as vigílias em 3 vigílias de 4 horas ou 4 vigílias de 3 horas. Nesse caso, 4. Primeira vigília das 6 às 9. Segunda vigília das 9 à meia-noite. Terceira vigília da meia-noite às 3. Quarta vigília das 3 às 6. Se está perto da 4ª vigília, não é nem 3 horas da manhã ainda, está escuro. Pergunta para alguém que está do teu lado, para ele: você conseguiria enxergar um pequeno barco a 6 quilômetros de distância no escuro? Jesus viu. 2 glória, um aleluia. Pastor,
Humanamente é impossível um ser humano enxergar um barco a 6 km de distância no escuro. É aqui que ele prova que ele é Deus. Por quê? Porque o que o homem não consegue enxergar, ele enxerga. O que para o homem está escuro, para ele está nítido. Aleluia. Prova disso é que você deixou a tua máquina lá no serviço, foi para o banheiro, ninguém viu aquela oração, ele viu. Aquela oração que você fez atrás do volante do carro, com lágrimas nos olhos, dizendo: Deus me socorre, ninguém viu, ele viu. Lá no quarto escuro, abraçado por travesseiro na cama, ninguém contemplou, mas ele te trouxe o ponto de vista para dizer: eu vi. O que ninguém viu, eu vi. Oh, glória a Deus! Diga para alguém que está do teu lado, diga para ele viu. E é lindo saber que um Deus tão grande está vendo um ser tão insignificante quanto a gente. Que há uma atenção voltada para nós. Glória a Deus. Olha para o teu irmão, é lindo saber que ele vê. Diga para ele: mas maravilhoso é saber que ele vem. Por quê? Porque ele não só vê os discípulos cansados no barco açoitado, mas ele decide ir até o momento, o lugar da prova, ir até o lugar da tempestade. Porque se é maravilhoso saber que ele vê, se é lindo saber que ele vê, maravilhoso é saber que ele vem. Diga glória a Deus. Alguém não pegou, mas eu vou dizer: Jesus não está só vendo o que você está passando, ele decidiu descer no meio da tempestade. Ele decidiu lançar socorro no meio desse evento. Diga glória a Deus. Chacoalha alguém aí, diga para ele: está chegando socorro no meio dessa luta. Diga para ela: está chegando socorro no meio desse evento. Oh, glória a Deus. Evandro, se alguém me der glória agora, eu vou embora. Eu não termino a mensagem, eu vou correndo no acostamento que nem um doido a pé, gritando. Isso aqui é muito tremendo. Por quê? Porque é lindo saber que ele, é maravilhoso saber que ele, mas o tremendo mesmo é como ele vem. Eita glória! Repete isso aqui comigo para a gente não esquecer mais. Repete comigo: é lindo saber que ele vê. É maravilhoso saber que ele vem. Mas o tremendo mesmo é como ele vem. E como ele vem, pastor? Ele escolhe o jeito de ir. Eu tento imaginar Jesus chegando na beira da praia, olhando os discípulos cansados, barco açoitado, e dizendo assim: como que eu vou chegar até lá? Ele tinha opções para chegar, mas ele escolhe o jeito de ir. Ele tinha opções, pastor? Claro que tinha. Aleluia. Que opções ele tinha? Vamos citar algumas. Jesus poderia ir voando e chegar até onde o barco estava. Amém? Ô pastor, o senhor está viajando, hein? Jesus ia voar. Se você não consegue acreditar que ele podia ir voando, como você pode acreditar que ele caminhou por cima das águas? Poderia, é uma opção. Ele poderia mergulhar por baixo da água e aparecer onde o barco estava. É uma opção. Ele poderia desaparecer na praia e aparecer no barco. É uma opção. Mas ele decide ir caminhando por cima das águas. Ele escolhe ir caminhando por cima das águas. E por que ele escolhe esta opção? Porque o problema dos discípulos é a água, não é o vento. O vento sopra de um lado para o outro, daqui a pouco para. Agora a água, se ela entrar dentro do barco, o barco afunda. O problema é a água, o problema é a... Aí Jesus grita lá da praia: qual que é o problema? A água. Então hoje eu resolvi, eu escolhi ir caminhando por cima do teu problema. Porque o que para você é problema, para ele é passarela. Eita glória! Cadê os crentes que dá glória a Deus? Olha para ver que está do teu lado, para ele: hoje ele vai vir caminhando por cima do teu problema.
É lindo saber que ele vem, é maravilhoso saber que ele vem, mas o tremendo mesmo é como ele vem. E como ele vem? Hoje ele resolveu dizer: hoje eu vou caminhando por cima dessa crise conjugal, hoje eu vou caminhando por cima dessa doença, hoje eu vou caminhando por cima dessa crise financeira, hoje eu resolvi fazer o teu problema de tapete, de passarela. Deixa eu ver quem crê nisso. Lá vai. E ele vai caminhando, ele vai como? Correndo? Andando depressa? Vai como? Pastor, mas os discípulos não estão cansados? Estão. Mas o barco não está sendo açoitado? Está. E por que Jesus não vai correndo? Porque a pressa é sua. Ele já sabe a hora de agir. Ele já tem o tempo certo de operar. Aleluia! Está demorando. Não. Ele está dizendo: calma, está chegando socorro. Eu estou indo na tua direção. Eu estou chegando no meio dessa tempestade. Aguenta mais um pouco. Diga glória a Deus. Lá vem ele, pastor Ana Maria. Quando ele vem chegando, caminhando por cima das águas, os homens estão lá, no escuro, mar balançando, vento soprando, chuva caindo. Quando chega num lugar que dá mais ou menos para ver que vem vindo alguém, os homens começam a gritar de medo. É um fantasma! E eu já vi muita gente criticar os discípulos por causa disso. Agora pensa comigo, você está no meio do nada, tudo escuro, vento soprando, barco balançando, chuva caindo. Você vê um camarada com uma túnica branca caminhando no meio do nada. Você vai dar glória? A maioria de nós é tirar a força então que não tem, grudar no remo e ó. Sim ou não? Dá para criticar os discípulos? Não dá. O agravante é que a chuva está batendo no rosto, o barco está balançando, o vento está soprando, não dá para ter nitidez do que está vendo. Jesus sabe disso. Por quê? Porque se tem um momento que a gente não consegue ver Jesus é quando a tempestade chega. Nesse momento a gente vê fantasma, a gente vê problema, a gente vê dificuldade, a gente vê o fim, a gente vê falência, mas não consegue ver Jesus. Jesus sabe disso. E aí Jesus vai fazer com eles o que ele está fazendo com a gente aqui hoje em Jabuticabal. Diga glória a Deus. Não, diga para alguém que está pelo lado: uau! Glória a Deus! Oh, Jesus vai fazer com eles o que ele está fazendo com a gente aqui em Jabuticabal hoje. E o que é que ele fez, pastor? Jesus falou: não tem mais, sou eu. Ninguém conseguia ver que era Jesus, mas ele vai. E o que ele está fazendo com os discípulos, está fazendo com a gente hoje em Jabuticabal? É que hoje aqui também ninguém viu Jesus, mas eu já estou ouvindo ele falar. Ninguém viu Jesus, mas eu estou ouvindo a sua voz. Ninguém viu Jesus, mas eu já estou ouvindo ele falar conosco através dessa palavra. Deixa eu ver quem pode ouvir também. Aleluia! Eu vou começar a encerrar. Glória a Deus. Eu achei que quando eu dissesse que eu ia encerrar, você ia falar assim: mas tudo bem, valeu pela força. Exato, você é mais boa. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém falou você viu? Empurrão. Eu vou encerrar. Nem vale mais, né, irmão? Vamos falar a verdade. Glória a Deus. Foi chantagem emocional pura. Eu vou acreditar de uma outra vez. Nessa não. Aleluia. Ok. Jesus vem caminhando. Aí ele grita: não tem mais, sou. O Simão está lá dentro do barco. E eu te pergunto: qual que é o lugar mais seguro para se estar no meio de uma tempestade? No barco. Só que o Simão diz assim: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Eu jamais diria isso, confesso. Simão está dando aula aqui. Por quê? O que você diria, pastor? Eu diria: se é o Senhor, vem aqui perto, que eu quero ver. Mas eu ir lá por cima da água, eu não teria essa coragem. Não teria. Aí o Simão está ensinando. Ensinando o quê, pastor?
que o lugar mais seguro para se estar no meio de uma tempestade é dentro do... Aí Simão está dizendo, se você quer viver uma experiência diferente com Jesus, você precisa aprender a sair do seu lugarzinho seguro. Diga glória a Deus. Ah, mas eu não sinto. Ah, mas Jesus não me batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Ah, mas eu não tenho experiências com Deus. Ah, mas todo mundo sente e eu não sinto. Por quê, pastor? Porque você não consegue sair do seu lugarzinho seguro. E qual é o meu lugarzinho seguro? Esses 4 glória e 2 aleluia que você dá por culto. Esse olho aberto na hora da pregação, na hora do louvor e da oração. Esse momento que parece que vê aquela luz, você abre o olho para ver o que está acontecendo. Aleluia. Você não consegue deixar a sua segurança. Aí o céu te diz, se você deixar o lugar seguro, você vai viver o que pouca gente viveu. Sobrenatural, uma terra que poucos pisam. Diga glória a Deus. Pega na mão de alguém que está ao teu lado, não me estranha não, irmão. Mas hoje eu vou fazer o que eu nunca fiz. Diga, hoje eu vou pôr o pé na água. Eu vou viver o que eu nunca vivi. Eu vou fazer algo diferente para receber o diferente. Diga glória a Deus. Adore de uma forma que você nunca adorou. Diga palavras que você nunca disse. Faça algo que você nunca fez. O que é isso? É deixar o meu lugar seguro. Aleluia. Olha o Simão. Pegou. Isso. Se é o Senhor, manda ir ter contigo por cima das águas. Jesus só disse que a palavra vem. E ele colocou o pé na água. Imagine só, irmão. Ele colocou o primeiro pé na água e sentiu firmeza. Imagine ele olhando e ele falou, uau. Colocou um segundo. E andou. E o quê? Aleluia. Coloca o outro 30. Anota, é esse aqui mesmo. E andou. E fez o quê? Olha pro teu irmão dele. Uau. Andou. Mas sentindo o forte vento, teve medo. E começou a afundar. Glória a Deus. Então primeiro ele andou. Depois ele afundou. Eu imagino as pessoas depois dizendo, ei, Pedrão, hein? Afundou. Eu falei, afundei, mas andei. E alguém dizendo, até andou, mas afundou. E eu, não. Eu até afundei, mas eu andei. E é diferente uma coisa da outra. Por quê? Porque na boca do homem, ele faz questão de exaltar o teu fracasso. Mas na palavra de Deus, Deus faz questão de exaltar o teu sucesso. Oh, glória a Deus! O homem vai cochichar que você andou, mas vai gritar para todo mundo que você afundou. O céu não. O céu gosta de dizer, andou. Primeiro andou. Diga glória a Deus. Pastor, me ilustra aí, vou te ilustrar. É como quando você sai de casa e aí tem aquela vizinha fofoqueira que abre a fresta da janela para ver você saindo. Você está com a Bíblia debaixo do braço. Ela sabe o que você está passando. Aí ela diz assim, olha lá, ó. Tá até ir para a igreja, mas está com a casa toda de ponta cabeça. Aí o céu está vendo a mesma coisa, está dizendo, a casa está de ponta cabeça, mas ela está indo para a igreja. É como quando alguém veio aqui dentro, vê você de mão levantada dando glória, e diz assim, olha lá, está até com a mão levantada dando glória a Deus, mas a família está dilacerada, está tudo de ponta cabeça. Aí o céu diz, a família está dilacerada, mas a mão ainda está erguida. A boca ainda está aberta, ainda tem clamor. É diferente. Diga glória a Deus. Primeiro andou, depois, apesar, afundou. Diga glória a Deus. E o texto diz, e começando a afundar. E o quê? Olha lá. Todas as versões da Bíblia, inclusive a original, essa palavra que mexe comigo, começando
a afundar, começando a ir para o fundo. Por que essa palavra mexe com o senhor, pastor? Porque ninguém começa a afundar. Já foi na piscina? No rio? No mar? Você pisa e já é. Ou aqui em Jabuticabal é diferente. Vocês pisam na piscina e começam. Não! Ninguém começa a afundar. Pisou na água, afunda. Aí eu disse, Deus, tá errado isso aqui, mas fui pesquisar, tá tudo certo. É isso aí mesmo. O Espírito Santo bradou dentro de mim e falou, não tá errado não. Ele começou a afundar mesmo, eu disse, pô, como? O Espírito Santo disse, é que ele está diante de Jesus. E eu disse, o que muda? E ele bradou dentro de mim e disse, é que diante de Jesus, a misericórdia dele é tão grande que ele não deixa ninguém afundar de uma vez. Quem afundou hoje começou lá atrás. E por que ele não permite ninguém afundar de uma vez? Para ter o tempo de gritar, Senhor, salva-me. Estou pregando para alguém que o céu está dizendo hoje, pede socorro antes de afundar e não depois que afundou. Deus está te dando oportunidades de conserto. Deus está te dando oportunidades de salvamento. Deus está te dando oportunidade de livramento. Clama para o socorro. Salva-me. Diga glória a Deus. Eu disser. Olha, irmão. Estou crente. Aleluia. Glória a Deus. Vou encerrar aqui. Aleluia. Está na hora. Glória a Deus. O Pedro está afundando. Aí o texto diz, Ana Maria, liga o carro, porque se alguém me der glória agora, acabou. Aleluia. Vou nem vender trufa hoje. Glória a Deus. Olha aqui, isso é muito tremendo. Aleluia. O Pedro gritou. Amém? Aleluia. Clamou, gritou. Versões gritou, clamou. O clamor é um grito, não é um sussurro, não é um cochicho. Gritou. Ele gritou. Ele fez o quê? Gritou. E gritar, você nunca grita com alguém que está perto. Você grita com alguém que está? A não ser as irmãs que gritam quando alguém pisa onde ela passou o pano. Não é o caso. Glória a Deus. Você só grita com quem está? Passa o outro versículo para mim lá. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro gritou, Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, o segurou. Diga glória a Deus. Pedro gritou, Jesus, estendendo a mão, o segurou. Olha para o teu irmão, faz assim, uau. Pedro gritou, e Jesus, estendendo a mão, o segurou. Espera aí que eu vou aplicar. Aleluia. Você está com dó para mim não ir embora a pé. Calma. Glória a Deus. Olha aqui. Pedro grita, e Jesus, estendendo a mão, o segurou. Ninguém grita com quem está perto. A gente só grita com quem está. Se eu quiser falar com aquele varão de amarelo lá na porta, sem microfone, eu tenho que gritar, porque ele está. Agora, se eu quiser estender a mão para ele, pegar na mão dele, eu posso? Porque ele está? Mas eu consigo estender a mão para o tecladista, porque ele está? Diga glória a Deus. Pegou não? Pedro gritou porque estava, mas Jesus estendeu a mão porque estava. Porque não importa o quão longe você remou, Ele sempre estará por perto. Não importa o quanto você se afastou, Ele sempre está por perto. Você está longe, mas Ele continua perto. Diga glória a Deus. Fica de pé comigo que eu quero orar com você. Minha esposa vai louvar o hino. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso. Aí Jesus o toma pela mão. Isso é muito tremendo.
Jesus o toma pela mão e vai para dentro do barco. Olha o texto. Quando Jesus entra com ele no barco, o vento cessou. Diga glória a Deus. Jesus o toma pela mão e entra com ele no barco. Quando ele entra com ele no barco, o vento cessou. O vento não para quando Pedro anda por cima das águas. O vento não para quando Pedro afunda. O vento não para quando Jesus estende a mão. O vento não para quando Jesus vai com Pedro caminhando por cima das águas para o barco. O vento só para quando Jesus entra no barco em que Pedro estava. Porque tem ventos que só vai cessar quando eu levar Jesus para dentro do meu barco. Eu posso ter experiências com Jesus aqui no ambiente de culto, mas tem vento lá em casa que só vai parar quando eu colocar Jesus dentro daquele barco. Diga glória a Deus. Eu quero que você ore aqui nessa noite, apresentando o teu barco a Deus. Pastor, eu estou cansado. O cenário é o mesmo, fecha os olhos. Eu estou cansado, o vento está soprando, meu barco está açoitado, eu não tenho forças para reagir. Aleluia. Há um Deus nessa noite que te viu cansado. Há um Deus nessa noite que viu o seu barco açoitado. Oh, glória a Deus. E ele decidiu ir até o lugar da tempestade. Oh, glória. Eu sinto a presença de Deus nessa noite. E eu sinto a autoridade de Deus para dizer isso. Está chegando socorro. Está chegando ajuda. Está chegando socorro no meio dessa tempestade. Erabaia sebe comararaia chúria. Oh, glória. Tu olhou de um lado do outro e não tinha ninguém para ajudar. As pessoas que pareciam ser amigos te abandonaram. Quem tinha poder para poder resolver o teu problema viu que você estava passando e virou as costas. Mas o teu Deus está dizendo hoje: eu estou indo ao teu socorro. Eu já estou pisando na água. Eu já estou andando por cima do teu problema, por cima das tuas dificuldades. Eu já ouço alguém que está recebendo esta palavra orando. Eu já ouço alguém que está recebendo socorro no meio desse tempo. Oh, aleluia! Clama ele, clama ele. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, ainda de pé, 2 convites, eu devolvo o microfone. Primeiro convite: pastor, eu nunca fiz esse ato de levantar a mão e aceitar Jesus como meu Salvador. Nunca fiz. Mas hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. Pastor, até onde eu tentei conduzir a minha vida, eu só sofri, eu só chorei. Mas hoje eu quero pegar o controle da minha história e dar na mão de Jesus. A Bíblia diz: se você crer de todo o teu coração e confessar com a sua boca que Ele é Senhor e Deus, será salvo. Pastor, eu quero hoje aceitar Jesus como meu Salvador. Levante a mão, vem aqui que eu quero orar pela tua vida. Tem alguém? Glória a Deus. Segundo convite: pastor, eu já aceitei Jesus. Eu estava na igreja, nessa denominação, em qualquer outra. Pastor, mas aconteceram algumas coisas que me feriram, me machucaram, me magoaram. Eu acabei me entristecendo, me magoando, me afastando e me esfriando. Mas hoje eu quero voltar para Jesus. Hoje eu quero me reconciliar com Deus. Pastor, hoje eu quero voltar para a casa do Pai. Levante a mão e vem aqui que eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Tem alguém? Glória a Deus. Amém? Está todo mundo crente? Fica crente. Em nome de Jesus.